Hélder Postiga nasceu em Vila do Conde, na freguesia das Caxinas, em agosto de 82. À semelhança da maioria dos seus conterrâneos, a sua vida profissional provavelmente teria sido dedicada ao mar e à pesca. Mas o seu talento futebolístico levou a ganhar todas as competições que havia para ganhar em Portugal, pelo Futebol Clube do Porto e ainda a Taça UEFA em 2003. Representou também a seleção nacional, tendo sido finalista no Euro 2004 e jogou em diversos clubes estrangeiros em 6 países diferentes. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. Cabeça, calcanhar, pé direito, pé esquerdo. O nosso convidado marcava golos de todas as formas e feitios. Tinha mesmo olho para a coisa. Mas imagine o que seria marcar um penalti à Panenka contra a Inglaterra e ver 2 balizas. Ou pior, não ver nenhuma. Pois é, na Optivisão garantimos que todos os nossos clientes têm uma boa visão do jogo. Marque já o seu exame em optivisão.pt. Optivisão. Porque ver bem traz sempre os melhores resultados. Hélder, olá, bem-vindo ao podcast. Obrigado pelo convite. É um prazer ter-te aqui em Paços de Arcos. Hélder, é verdade que poderias ter seguido uma bela carreira de pescador? Isto porque tu estavas muito ligado ao mar e à pesca, e uma atividade que o teu pai seguiu durante muitos anos, e tu acompanhavas o teu pai, certo? Sim, não? Meu pai e toda a minha família. Só para situar os ouvintes, as Caxinas é um lugar de Vila do Conde, junto ao mar, onde é uma freguesia pescatória, não é? Nem é freguesia, é um lugar. É um lugar com grande densidade populacional, então, hoje menos. Já contei aqui um erro, disse freguesia, portanto é um lugar por aí. Estás a valorizar o lugar onde eu nasci. Mas estamos a falar de um lugar de Vila do Conde que na altura dos anos 80, 90 tinha uma grande densidade populacional, sobretudo porque as famílias dos pescadores eram famílias numerosas e tanto que eu olho para a minha família e vejo muitos tios, muitos primos, e voltando à tua pergunta, era natural que todos os miúdos seguissem um bocadinho o caminho dos pais ou dos familiares. Com que idade é que começaste a seguir, a acompanhar o teu pai ou os teus familiares nessa? Com 6 anos, eu lembro-me de ir com o meu pai e gostar imenso. Ainda hoje é algo que me fascina, que me relaxa. Continuas a pescar por lazer? Sim, quando posso. Gosto de pescar, gosto de sentir o silêncio do mar e estar a usufruir esse momento que depois transporta-nos um bocadinho à nossa infância, àquilo que vivenciei. Mas respondendo mesmo diretamente à tua pergunta, era natural que o miúdo que cresceu num lugar onde 90% dos homens eram pescadores, a opção ou a solução, se não conseguisse algo melhor, seria acabar na pesca. E aliás, todos os meus primos, quase todos, estão ligados à pesca. Era natural que isso acontecesse. Tive a sorte e a oportunidade e de crescer com o talento de ser futebolista, e acho que isso e depois fui aprimorando ao longo do tempo e encontrar as pessoas certas para me darem a oportunidade de crescer no mundo do futebol. Como é que eram esses dias? O que é que tu te lembras? Que horas é que saíam normalmente? Que horas é que voltavam? Eu costumo dizer, nós éramos felizes com tão pouco. Não havia... é importante, mas isso é importante, não é? Eu costumo dizer que nós éramos felizes com tão pouco também porque não conhecíamos outras realidades. Mas a verdade é que nós não tínhamos horários, nós guiávamos pela hora solar quase. Vivíamos muitas vezes com algumas dificuldades, mas era o que eu estou a dizer, havia uma partilha enorme entre as pessoas, e eram momentos felizes porque era isso mesmo, não havia responsabilidade,
havia uma bola e um espaço para jogar e nós divertíamos. E eu se começar a falar de jogos que nós jogávamos, seguramente as pessoas das Caxinas, quando vão se lembrar, o espeto, o garrafão. O que é que era o espeto? Podes o espeto, descrever? o mundo era um espeto que nós cravávamos na terra e tu ias ganhando espaço dentro de um círculo enorme. O garrafão era um jogo tipo tu criavas uns caminhos em bandeira inglesa na praia e aquilo tinhas que andar atrás uns dos outros. Era uma coisa, tínhamos jogos, a fiquinha, tínhamos outro jogo de teres que ir buscar um objeto à praia e depois trazer esse objeto e encontrar aqueles que... Havia N de situações onde passávamos o tempo. Não era só futebol, não desaguávamos tudo só no futebol, tínhamos imenso para desfrutar. Aliás, é curioso, os meus filhos agora não, mas quando eram mais jovens diziam que inventa um jogo. E isto acho que é se calhar o melhor elogio para a geração 80 já deste podcast, que nós divertimos com tão pouco. Então a área criativa, ou a sensibilidade criativa que nós temos é imensa, porque tínhamos que inventar algo para nos divertir. E acho que a nossa infância vem muito daí, dessa criatividade, de ocupação do tempo, de termos paciência, das coisas acontecerem com naturalidade. E isso torna-se também uma virtude ao longo da vida. E ficaste com essa sensibilidade criativa? Consegues inventar assim jogos na hora para os teus filhos? São muito exigentes em relação a isso? Consigo. Por isso é que eles gostavam de inventar agora um jogo diferente daquele que já foi. É o que eu costumo dizer. Com pouco nós temos que fazer algo mais para nos divertir e passarmos o tempo. Eu sou do tempo. E nesta semana falei com a Filipa e estávamos mais um grupo de amigos. Uma viagem de 4 horas para nós num carro, antigamente nem cintos de segurança tínhamos, nem cadeirinhas que as pessoas não... E tudo a fumar dentro do carro? Fumar dentro do carro e a cassete que tínhamos gravado, pausa e roda para trás. Nós divertimos 1h30 ou 2 horas a jogar às curvas só, ou às matrículas. São coisas que se tu passares essa mensagem um bocado para os miúdos hoje em dia, não é ter crítica, porque eu acho que os miúdos têm outras competências. Aliás, se calhar são hoje em dia muito mais capazes do que nós éramos, mas lá está esta falta de competências sociais, muitas vezes que existem nestas gerações mais novas, essas competências criativas. Nós éramos muito mais estimulados. Esta é a minha opinião, muito, muito sincera. E consegues afastar os teus filhos dos ecrãs? É uma preocupação vossa, da tua e da Filipa? A Filipa constantemente insiste em afastar os miúdos do ecrã, porque de facto eu costumo dizer que eu costumo dizer não, a Filipa o diz e há estudos para isso que o uso ou a utilização excessiva de um aparelho eletrónico faz com que o cérebro quase definha ou fique comprimido, porque ficamos tão centrados na informação que vai gerando que não saímos daquele círculo que nos leva para outro lado. Tiveste sempre esta ligação ao mar? Houve algum episódio que te lembres assim, que tenha marcado mais? Estava aqui, apanhaste não sei se foi uma entrevista, aqui num artigo, que dizia que tu lembras de uma jornada em que com o teu pai apanharam 1000 cabazes de sardinhas. Isto é uma coisa que te marcou muito. Este feito foi assim uma conquista que vocês conseguiram os dois. Marcou porque foi o momento de afirmação do meu pai. Isto é, o meu pai tinha ficado com o barco do meu avô e precisava que as coisas corressem bem. Nós em tudo na vida, mesmo com um jogo de futebol, às vezes precisamos de uma pontinha de sorte, precisamos de pessoas que acreditem em nós, e o meu pai teve a coragem de assumir a responsabilidade de ficar na altura com o barco do meu avô, mas precisava que as coisas corressem bem, porque havia dívidas para pagar, tinha que comprar o próprio barco, e quando conseguiu esses feitos, essas campanhas, é um motivo de orgulho e saber que
que a felicidade do meu pai, olhar para o meu pai e ver feliz, contagiava a mim, à minha irmã, à minha mãe, esses momentos. Por isso acho que são esses momentos que marcam e passam a mensagem de que é possível. É possível nós conseguirmos, com dedicação, com trabalho, porque isto é uma coisa que a Filipa ensina muito, que é nós devemos educar os nossos filhos muito pelo modelo de cópia, que é, eles olham para o que nós fazemos, não fazem aquilo que nós queremos muitas vezes. Não basta dizer, olha, não faças isso. Não, se nós fizermos a seguir, eles vão copiar um bocadinho aquilo que nós fazemos. Por isso, e são esses momentos que eu guardo na memória, porque foram momentos que me impactaram e sei o que custaram, o sofrimento, a dedicação pelos ter alcançado. Estás muito agradecido aos teus pais por terem também proporcionado depois as condições para poderes também ter-se ingrado na tua carreira enquanto futebolista? Sou agradecido aos meus pais, sobretudo por me darem a liberdade de agarrar essa oportunidade. Condições também, exatamente nesse sentido. Era isso, sobretudo essa liberdade de poder ir arriscar e depois depender de mim. Mas o que eu digo é, muitas vezes podiam os meus pais castrarem um bocadinho e dizer assim, não, tu vais ficar aqui em Vila do Conde, eu prefiro para ti que tu fiques depois com o barco e sigas a coisa. Não, teve a coragem e a liberdade de me deixar voar. Eu acho que isso se calhar é o maior agradecimento que eu posso dar aos meus pais. Tens irmãos mais novos, mais velhos? Tenho um irmão mais novo e tenho uma irmã mais velha. E dão-se bem? Davam-se bem naquela altura quando estavam a crescer? Eu com a minha irmã tenho uma relação mais próxima porque ela é mais velha que eu 3 anos. E a minha irmã funcionou muitas vezes como minha mãe. Os meus pais trabalhavam imenso e a minha irmã funcionava como quase... Era a irmã mais velha, mas a minha protetora... era a minha segurança. Eu costumo dizer que era a minha segurança. Mas também estava algumas desandas também? Isso faz parte. Isso faz parte, ainda por cima, menino e menina, havia sempre grandes desavenças. E fazias muitos disparates? Ela tinha razão Tinha, muitas vezes tinha razão. Porque ainda por cima era uma miúda muito equilibrada, estudiosa, e eu era o rebelde, era um miúdo que me baldava um bocado às aulas, mas depois era quando me metia nas situações era muito abnegado e muito comprometido com as causas. Onde é que tu estudaste, tu e a tua irmã? Nós estudamos na escola primária, lá nas Caxinas, depois fomos para o ciclo, para Vila do Conde. E eu depois, por causa das questões, quando vou para o Porto, começo a estudar no Porto e é quando depois saio da escola, no Infantão Henrique, e depois saio da escola por causa de reprovar por faltas, porque nós fomos a um europeu, sub-16, e quando cheguei cá tinha reprovado por faltas. E não havia nada a fazer. Portanto. Não havia nada. Ainda bem que hoje em dia os miúdos têm estatutos de alta competição e salvaguardam, mesmo as escolas UAR, que dão um grande apoio a miúdos que praticam desportos de elite, porque não havia grande suporte em conciliar o que era a parte desportiva e a parte académica. E com grande pena minha, eu tive que deixar a escola. Sim, é uma questão de bom senso hoje em dia isso ser diferente do que era antes. Realmente na altura não havia essa razoabilidade, certo? De se poder conjugar as duas coisas, os estudos com a alta competição. Isso é mesmo um grande feito e tenho pena que não possamos ir mais a fundo nessa questão. Eu sou muito fã do modelo americano de envolver o desporto na parte académica, e seria importante olharmos por aí. Se nós queremos crescer, não estou a falar só no futebol. O futebol é uma migalha e se calhar é a parte mais fácil de adaptar o desporto à parte académica, mas estou a falar sobretudo em desportos ou modalidades amadoras, onde creio que podiam haver mais apoio nesse sentido para conciliar a parte desportiva com a parte académica. E tu te lembras desses tempos da escola, ou seja, que estavas a jogar futebol, já lá vamos, mas imagino, mas e além disso, quais é que eram aqui as tuas as principais outras atividades ou aquilo que tu gostavas mais de estudar? De estudar,
eu só para enquadrar um bocadinho isto, eu nunca tinha andado a minha irmã andou no infantário, os meus primos andaram no infantário, eu nunca andei no infantário. Então a primeira experiência que eu tenho na escola, nunca mais esqueço isto, é a professora chamou a escola, faziam aquela chamada, chamaram-nos a escola e Diz que 6 anos? Tinha 6 anos, tinha acabado de fazer 6 anos, eu faço em agosto, tinha 6 anos. E a professora pediu para preencher uma ficha. Eu não sabia escrever o meu nome. E quando a professora apercebeu-se disso, perguntou quem é que não sabe escrever o nome ou quem é que não sabe escrever. E então era eu e outro miúdo, né? Nunca me esqueço. E a professora, em vez de nos dar o apoio, pegou-nos e disse: olha, vocês ficam na mesa de trás. E aquilo foi uma coisa, foi espicaçar-me de perceber que assim, tu tens que chegar lá à frente. E já na segunda classe já estava na mesa dos da frente. Isso era sinal de... Eu acho que devia ser ao contrário, pedagogicamente, que era estes miúdos precisam mais de apoio, se calhar vou chamá-los para a frente. E não, e foi o contrário. E foi algo que me marcou e espicaçou-me. E foi outra coisa, foi conviver em grupo e ficar muito tempo fechado dentro de uma sala de aulas. Eu lembro de me levantar de vez em quando e a professora vir com uma cana, pá, senta, não tens nada. E então estava sempre a corrigir essa forma de gerir ou de trabalhar em grupo, que era uma coisa que eu não tinha hábito. Estas coisas aprendem-se, como nunca tinha experienciado. Foi se calhar as coisas mais marcantes que eu tive na primária. Sempre foste muito competitivo, portanto, tinhas essa tendência para querer superar obstáculos rapidamente, ou provar que estavas tu certo e os outros errados. Competitivo, eu se calhar a palavra mais ajustada é de facto competitivo e querer demonstrar que é possível conseguir atingir os nossos objetivos. Isto é, tal como falaste no início, eu venho de um meio que na altura era muito difícil ter oportunidades ao sair dali, e o futebol de facto deu-me essa oportunidade, e percebi desde muito novo que se nós queremos fazer ao sobressair, temos que fazer muito mais que os outros e temos que querer ou puxar o melhor de nós para fora. E esse exemplo na escola demonstra bem isso. Se continuasse naquele marasmo, se calhar ia continuar ali e ia ficar. Eu disse: não, eu tenho que conseguir isto, tenho que conseguir aquilo e tenho que conseguir outro. E no futebol foi a mesma coisa. Foi o miúdo que aos 12 anos arriscou sair dali. Eu lembro-me perfeitamente, ainda hoje falo muitas vezes com pessoas de Vila do Conde fica a 30 minutos do Porto. Na altura, quando eu vou, aquilo devia ser 94, não havia a A28. Para quem é do Norte, a A28 hoje em dia se calhar é... Sim. Vila do Conde é menos meia hora do Porto. É menos meia hora, mas antigamente não havia A28 e então aquilo demorava hora e meia. A Estrada Nacional. Um dos meus grandes amigos é de Vila do Conde. Então ele deve-se lembrar perfeitamente que tu, para chegares a Vila do Conde, tinhas ali as guardeiras, que era perto do aeroporto, Pedras Rubras, aquilo acumulava imenso trânsito e demoravas uma hora e meia a chegar ao Porto. E ir ao Porto era motivo de vamos à cidade. Funcionava ainda hoje em dia. Eu conheço pessoas de Vila do Conde que programam as viagens ao Porto, que é uma coisa que me faz confusão. Que nós muitas vezes, quando eu estava em Vila do Conde, ia 3 ou 4 vezes ao Porto e vinha, para mim era... e essa distância, eu assim, poxa, é um risco enorme. Tu vais mudar 12 anos, vais para uma cidade. E eu, quando cheguei lá, das coisas que mais me impactou, e acho que foi aquilo foi a melhor injeção de mostrar: olha, tu aqui tens que sobreviver. Que era dos miúdos gozarem contigo. Porque assim, quando tu vais para a elite, isto é como chegar à seleção nacional ou aos clubes de topo, eles recrutam os melhores. E só os melhores é que sobrevivem. E sobrevivem no sentido, em todos os níveis, seja na qualidade técnica, seja na aguentar a pressão, seja na capacidade de trabalho. E quando eu chego ao Porto e começam a gozar com a minha forma de falar, com a minha forma de vestir, com a minha pronúncia, foi algo
que te deita abaixo. Eu não mostrava muitas vezes perante eles que estava fragilizado, mas depois quando estava sozinho ia-me abaixo. E estes momentos fazem-te crescer, fazem-te subir de graus, porque assim, acumulas, mas um dia vais ter que desaguar isto, porque não consegues ser, e estamos a falar de um miúdo de 12 anos. Eu isto. Como é que o miúdo de 12 anos consegue ter estrutura mental para sair da sua zona de conforto para um ambiente totalmente diferente e depois ainda ser alvo? Hoje em dia nós dizemos bullying, na altura não existia bullying, mas não existia, quer dizer, existia, mas não existia a palavra. E ainda assim conseguir se ingrar como tu se ingraste no mundo do futebol, que é altamente competitivo. O que é que tu fazias? Como é que isso, que dica que darias a alguém com essa idade? Eu acho que nunca somos só nós. Precisamos de apoio. Eu costumo dizer que, aliás, o nosso entorno é que faz a diferença. As pessoas que te rodeiam é que marcam um bocadinho a diferença. Foi encontrar pessoas que me ajudaram a aguentar, a crescer, foram suporte, foram colo, foram abraço. Quem é que são essas pessoas? Família? Amigos? Família, amigos, sobretudo duas pessoas no mundo do futebol, que foi o professor Rui Pacheco, que foi na altura meu treinador quando eu cheguei lá, o professor Zé Mário, pessoas que... Chegaste lá ao Porto? Ao Porto, sim. Ao Futebol Clube Porto? Sim, e depois um coordenador na formação, que ainda hoje é uma figura muito paternal e costumo estar com ele muitas vezes, que é o professor o Elídio Val, que foi algo que deu a cara por mim muitas vezes e foi garante de convicção que aquilo que eu teria sucesso. E isso, quando as pessoas acreditam em nós, é mais fácil nós darmos o melhor. O Vila do Conde ainda sentes como a tua casa? Vila do Conde, e eu vivendo no Porto, identifico muito com o Porto. Vila do Conde será sempre a cidade mais bonita de Portugal para mim, porque... Sentes-te em casa em Vila do Conde? Hoje em dia eu costumo dizer que é difícil sentir-me em casa. Isto porquê? Porque eu vivi 12 anos em Vila do Conde, nas Caxinas, por exemplo. Depois vivi no Porto, depois vivi em Londres, depois vivi em Valência, depois vivi em Roma, depois vivi em Lisboa. Aliás, tenho uma filha alfacinha, tenho um filho tripeirinho, como eu costumo dizer. E nós somos do mundo. Eu acho que sou um bocadinho do... Hoje identifico muito com o Porto porque é o lugar onde encontrei... aliás, na altura quando vim para Portugal estava em dúvida entre viver em Lisboa ou viver no Porto. E escolhemos o Porto para estarmos minimamente perto da família e os meus filhos sentirem o apoio dos avós e conhecerem e estarem mais de perto para a família. Seria um bocado egocêntrico demais pensarmos só em nós e não pensar um bocadinho também na família, que gostavam de estar connosco, com os nossos filhos. E então escolhi o Porto como sendo a nossa casa. E o Porto vai um bocadinho de encontro àquilo que nós somos. Eu e o Filipe, pessoas com carisma, que gostamos da intensidade do Porto, da vivacidade da cidade, e identifico-me muito com a cidade. Mas Vila do Conde será sempre a minha cidade, porque eu costumo dizer, a cidade mais bonita de Portugal, a vida anda mais devagar lá, tem o rio, tem o mar, é um lugar especial. É um lugar de retiro, vai ser um lugar de retiro. E tu falaste agora dos teus filhos e veio aqui um brilho aos teus olhos. É o Gonçalo, que tem 18 anos, não é? E a Margarida tem quase 16, é isso? Sim. Os teus filhos são desportistas como o pai. O que é que eu sei que a Margarida é, portanto esta pergunta já sei qual é que é a resposta em relação à Margarida, que é desportista, não é? E o Gonçalo também é. O Gonçalo não sabia, da minha pergunta está meio respondida, mas conta o que é que os teus filhos fazem e o que é que hoje em dia, com 18 e 16 anos, quase, o que é que eles andam a fazer? O Gonçalo é um passo que eu costumo dizer de voar, porque vai entrar na universidade e vamos ver onde é que será o seu pouso. O que é que ele quer fazer? Ele está ligado à economia, por isso vamos ver onde é que ele vai enquadrar e vai voar, é o que eu costumo dizer. O Gonçalo é um miúdo especial e eu tenho um orgulho imenso naquilo que ele se tornou, porque
à parte de ser, academicamente, ser um aluno, eu acredito, brilhante, eu costumo dizer, podíamos ser ainda muito melhores, mas eu acho que ele já o é, e nisso tenho um orgulho enorme. Foi um desportista, isto é desportista, foi desportista porque vamos ver se dará seguimento à vida desportiva, porque lá está difícil conciliar, se formos para o estrangeiro, a parte desportiva com a parte académica. Mas foi um miúdo que não gostava de futebol. Aliás, a Filipa comentava muitas vezes com isso, ele não gosta de futebol porque o futebol retira muito tempo o pai de casa, e então ele não compreendia isso, então não gostava. Era uma reação. Era uma reação. Era uma consequência. E quando viemos para Portugal, isto já com 8, 9 anos, ele pediu-me para comprar cromos. Eu achei muito estranho, comentamos, mas comprar cromos de futebol, ele vai a estágio, não está confortável, não, era o que eu costumava dizer, estar com o Ronaldo, estar com outro jogador qualquer, ele não valorizava, não achava que fosse uma coisa. E então percebemos que aqui em Portugal o futebol funciona como inclusão social. Isto é, se jogas futebol estás num grupo de esporreiraços, se não jogas estás... E então, concordo, é verdade. Não, era motivo de inclusão social, e fazia-me questão, e as pessoas não percebiam muito porque é que o Gonçalo não gostava de futebol, não jogava futebol ou não entendia as regras quando o pai era jogador. E foi um momento interessante de evolução dele, e foi perceber que foi se calhar o primeiro back que eu tive de perceber que o talento está muito próximo do trabalho. Eu vi que ele, ao trabalhar todos os dias a querer melhorar, o pai ensina-me a dar toques. Mas começou a gostar de futebol aos 9 anos, é isso? Só começou, e achei que ele... Altamente improvável, não é? Altamente improvável, não era um miúdo que tivesse aquela paixão, que andasse com a bola debaixo do braço. Não, longe disso. Davas-lhe um livro, ele adora ler, e adorava ler na altura, agora lê menos. Mas teve uma capacidade de trabalho e de evolução que foi fantástica, e foi aí que eu percebi, poxa, se nós trabalharmos nós conseguimos atingir, e ele conseguiu atingir aquilo que queria, de se tornar um atleta federado. Hoje em dia joga no Boa Vista, com grande sucesso, e lá está, é um motivo de grande orgulho, porque ele superou-se de ano para ano e evoluiu. Hoje gosta de futebol, e é uma coisa que o preenche. Não será, digo eu, não sei, nunca sabemos se será o garante ao futuro dele. A Margarida é um caso também de sucesso. É uma miúda que encontrou o basquete como grande refúgio dela, e tem tido um grande sucesso. Inclusive há pouco tempo, isso foi público, ela conseguiu ganhar através da Associação de Basquete de Porto o título nacional. E tu estavas nas bancadas, e foste apanhado nas bancadas a festejar. Estava nas bancadas, apanhado entre aspas. Sim, e como um pai babado, claro. Pai e a mãe babado. E tem participado nas convocatórias nacionais. Acho que é um motivo de grande orgulho quando tu consegues praticar um desporto e chegar à elite dos melhores. Acho que é um motivo de grande orgulho. Mas tenho nos meus filhos os melhores filhos do mundo, que costuma-se dizer, não é? Uma lamachice, que é: tenho o melhor pai do mundo. Não, eu tenho os melhores filhos do mundo. Espero bem que ouçam este podcast. Vou obrigá-los. Meus amigos também. Como é que foi para ti e para a Filipa, tendo em conta, vocês foram pais relativamente novos, não eram muito novos, mas eram muito jovens, conciliar a tua profissão altamente desgastante, altamente mediática, e sobretudo depois de uma fase também em que como acabaste de ter, foram viajando, ou foste viajando país em país, em clubes diferentes. Como é que foi conciliar isso com a maternidade e paternidade vossa? Olha, o maior segredo, Francisco, foi sem dúvida encontrar uma pessoa que caminhou ao meu lado e me suportou durante este tempo de desgaste. Isto é, a Filipa foi muitas vezes mãe e pai, nunca se escondeu, como eu costumo dizer, suportou-me sempre nas decisões,
porque nem tudo na vida são vitórias. Aliás, eu costumo dizer, nós perdemos muito mais do que o que ganhamos. Já viste um vídeo que há do Federer a fazer um discurso, uma palestra perante uns universitários licenciados nos Estados Unidos, em que ele diz que ganham não sei quantos jogos e não sei quantas competições, mas que o número de pontos que ganhou foi menor do que as pessoas possam pensar. E é isso a dizer, não é? Ele perdeu muito mais pontos. Nós perdemos muito mais do que o que ganhamos. E para suportar-nos nessas derrotas, nesse crescimento, é importante ter a pessoa certa ao nosso lado, ou as pessoas certas neste caso. Eu tive a sorte de encontrar a Filipa e sentir essa química por parte dela, de haver esse suporte, de haver essa garantia, esse sossego que muitas vezes precisamos, desse suporte, porque é duro. Futebol, ainda por cima, nos países que eu joguei, nos países latinos nota-se mais isso. É uma exigência não só física como mediática, isto é, nós somos avaliados constantemente, diariamente, seja na televisão, seja no jogo. Estás em constante desgaste emocional. Quando chegas a um patamar de elite, estou a falar, por exemplo, em Portugal, tu jogas num grande, estás todos os dias a ser esmiuçado, e pum, e vai, isso não marcou, porque é que mandou oposto. E isto é um desgaste constante. É importante tu chegares a casa e teres alguém que te tente mudar o chip, que desligue um bocadinho essa corrente, que era para tentar estar equilibrado minimamente, porque é um desgaste grande. O jogador profissional em Portugal sofre porque, é como eu te disse, perdemos muito mais vezes que o que ganhamos, e nós passamos de bestiais a bestas em segundos. Como é que foi a primeira vez que tu sentiste que isto podia ser profissional de futebol? Com 12 anos chegas ao Porto, não é? Mas com 12 anos... Não, é impossível. Não, é impossível. É impossível. A primeira vez que eu sinto que posso jogar de futebol é uma decisão... quando eu reprovo de ano, e lá está, depois vai entroncar nessa pessoa que me suportou. O Porto disse: não há nenhum jogador aqui que continue a estudar, que continue a jogar sem estudar. Eu disse: olha, pronto, já acabou. Então a minha situação aqui no Porto vai acabar porque eu já reprovei e o meu pai não me deixa ficar cá. Eu vou trabalhar com ele no armazém, lá nas redes, ajudava-o lá, e se quiserem vem cá jogar. Diz ele: não, aqui não há nenhum jogador que faça isso. Então pronto, olha. Depois o meu pai falou lá na altura, disse: olha, pronto, então ele vai voltar para Vila de Conde, volta para o barzinho, e fica tudo na mesma. Ele ajuda-me aqui nas redes, e durante essa semana uma série de clubes começa a ligar. Sporting, Benfica, Guimarães. Tinha 16, é isso? 16, acho que tinha 16. E o Porto, ou ia fazer 16 em agosto, lá está. E o Porto, o professor lhe chama-me, e na altura acho que era o engenheiro Gonçalves também, Luís Gonçalves, e propõe-me um contrato profissional. E quando propõe um contrato profissional é algo que é sinal que era muito difícil assinar um contrato profissional antigamente. O futebol hoje está muito diferente, mas antigamente, com 16 anos, assinar um contrato profissional já te davam uma garantia de que aquilo, pelo menos durante 3 ou 4 anos, tu ias ter rendimento daquilo que tu farias. E acho que foi esse o grande momento que eu senti que poderia ser profissional de futebol. Mas depois há uma série de variantes que te ajudam a conseguir o sucesso. Tu começaste no Varzim e lembras-te também do momento, isto agora estou a recuar ainda um pouco mais, que é em que é escolhido pelo Porto, não é? Isto é uma coisa também que era um sonho teu. Portanto, lembras-te desse momento? Quem é que te foi dar essa notícia de que és um dos eleitos? Lembro perfeitamente, porque... E é uma das coisas que eu agora, quando estava na Federação, nós falávamos e tentávamos passar essa mensagem aos clubes por uma questão de ética, que era os treinadores não abordarem os jogadores no campo. Muitas vezes, principalmente os clubes grandes, no final do jogo, percebem aqueles jogadores que jogam melhor e vão falar com eles, ou então gostavam de falar com os pais. E na altura foi o Ser Frasco. Nós tínhamos ganho ao Porto e eu tinha feito lá 2 ou 3 golos,
e recordo-me perfeitamente de dizer assim: tu gostavas de jogar no Porto? E eu fiquei assim a olhar para ele, porque o meu pai era benfiquista. E eu disse: eu não sei, o meu pai é benfiquista. E então eu fiquei, ele ficou assim um bocado, mas depois à tarde ele: mas podemos tomar um cafezinho com o teu pai à tarde? Eu disse: pode. E a decisão de ir para o Porto, porque havia mais clubes interessados, foi mesmo essa, foi a persistência do Porto e o interesse genuíno. Isto é, como tudo na vida, nós quando queremos uma coisa vamos atrás dela, e sentir da parte do Porto, se calhar as pessoas muito mais envolvidas, com vontade de fazer as coisas, com vontade de fechar, e foi isso que se calhar me atraiu a ligação ao Porto. Mas no Porto foi rápido, não é? Desde os iniciados até à equipa principal. Tu há bocado falavas sobre o papel da Filipa na tua vida, e não sei se na altura vocês já estavam juntos ou não, mas imagino que tinha sido um pouco mais tarde. Tu tinhas, obviamente, os pés estavas com a cabeça se calhar na lua já, e a querer naturalmente, com aquela idade e com esse nível de talento e de ambição, a chegar o máximo, mais longe possível. Mas conseguias manter os pés assentes na terra naquela altura? Tinhas os teus pais também a dizer-te: filho, estás aí muito bem, mas olha, atenção que isto não é para... nem todos vão ser bem sucedidos. Havia alguma voz, alguém que te dizia, dizendo, ou eram os próprios treinadores que também punham alguma disciplina nesse sentido mais mental? Há um espaço de tempo até aos júniores, que eu costumo dizer: nós acreditamos que podemos ser, mas ainda não somos. Agora, quando não tenho os pés assentes da terra, é quando tu começas a jogar na equipa principal, e aquilo acontece muito rápido. É tudo muito... Eu costumo dizer, os jogadores de futebol muitas vezes, principalmente no Porto, que eu senti isso, eu não usufruía os momentos. Tu ganhavas, no dia seguinte já tinhas que pensar que tens que ganhar outra vez. Eu lembro-me, no outro dia passamos na Avenida dos Aliados, e a Filipe estava-lhe a dizer: poxa, nós já estivemos aqui na Avenida dos Aliados completamente cheio, os autocarros não passavam, uma festa enorme, e nós não usufruímos. Porquê? Primeiro porque éramos miúdos, que eu acho que os miúdos às vezes, não sei, não sei, a maturidade é isso mesmo, é nós usufruirmos cada momento, cada minuto. E eu tinha 18 anos, 19 anos. A primeira vez que foste campeão pelo Porto? A primeira vez que fui campeão era 18, 19 anos. E então estava a dizer: pá, isto vai-me acontecer inúmeras vezes. E então acho que já era. Não, e acho que era tão natural, sim. Era um bocado como o discurso de Mourinho: pá, nós vamos lá e vamos ganhar ele, e vamos ganhar. A certeza com que eu pensava que as coisas iam sair bem, se calhar foi esse o meu maior problema, porque eu era tão confiante naquilo que fazia e nas decisões que tomava, que muitas vezes não me preparava da melhor forma. Isto é, eu acredito que podia ter chegado a um patamar maior, mas depois era o que eu estava a dizer, pá, era como o treinador dizer: tu às vezes pintas, mas não vendes, porque eu depois relaxava e ficava muito mais. E esses momentos, com grande pena minha, que eu não tenha usufruído ou ter imagens mais sentidas daquilo que foi o momento. Por exemplo, 2004, que foi um momento marcante, acho que foi a viragem de ligação dos portugueses com a seleção, um momento, acho que ninguém se esquecerá, quem o vivenciou, daquilo que vivemos em Portugal durante um mês. Nem assim usufruíste desse momento, já tinhas... Usufruí e marcou-me, mas sobretudo olhando agora para as imagens. E tu vês pessoas deitadas no meio da autoestrada a rezarem, ou os cavalos, ou os aviões a passar pela ponte, por baixo da ponte. É momentos marcantes, mas era o que eu estava a dizer. Porque depois estás tão focado no jogo e passa isto e aquilo, tens que ganhar, que tu não sentes. E depois era o que eu estava a falar, que era: poxa, nós perdemos com a Grécia e aquilo acabou. E já estás a pensar na próxima época e volta. É constantemente. Mas imagino que nem todos os jogadores sejam como tu. Alguns podem sofrer mais. Francisco, isso já eu respondo por mim. Sim. Porque hoje em dia, às vezes vejo e ainda bem que o fazem,
jogadores com câmaras no campo, ou guardar esses momentos, porque são esses momentos que um dia mais tarde vais sentir o cheiro daquilo que foi, porque com grande mágoa minha ou pena minha, às vezes faltam-me imagens daquilo que eu vivenciei. O Euro 2004 foi também para ti um dos pontos altos da tua carreira? Foi sobretudo isso, pelo momento que vivemos, não só dentro de campo, mas também como grupo, como equipa, a mudança de paradigma de ter um treinador estrangeiro e transformar a seleção como um todo, não haver a divisão, porque eu quando cheguei à seleção principal ainda sentia um bocado a rivalidade entre clubes plasmada nos jogadores. Isto é, senti que os jogadores, uns do Porto, outros do Benfica, outros do Sporting, e não existia um bocadinho isso. Isto hoje em dia não existe tanto? Não, hoje em dia já não existe. Porquê? Primeiro, as mentalidades mudaram, os próprios jogadores eu acho que já são muito mais autónomos nesse sentido, na decisão, na liberdade. Antigamente era um mundo mais centralizado no clube, nessa rivalidade. Se é jogador do Porto não pode estar com... Havia um bocado isso. Mesmo nos treinos sentias que... E o Scolari mudou um bocadinho isso, mudou o paradigma, até a nível mediático, de comunicação. Percebias que os jogadores de um certo clube tinham um estatuto diferente perante outros. Era normal, mas depois veio o Scolari e centralizou um bocadinho isto tudo. A equipa é o mais importante. O que é que os jogadores precisam para eles ficarem? Eu dou-te um exemplo muito... Eu não sei se falei publicamente disto, mas se não falei, olha, será a primeira pessoa que eu vou falar. O Scolari, nós fomos uma vez para estágio e não era aqui no... Como é que se chama? Aqui por cima do Jamor, no Amazônia. No Amazônia. E ele uma vez virou-se para o Segundinho e disse: Poxa, porquê que os jogadores saem tão cedo da mesa? Achava estranho, os jogadores comeram rápido e cada um saíam. Eles gostam de lá para cima, não sei mais. Não. Diz ele, o que é que os jogadores gostam de comer? Diz ele, os jogadores agora estão uma maior parte no estrangeiro, alguns... Mas o que é que eles gostam? O que é que ele a perguntar ao Godinho, à malta da equipa médica, diz ele, se você fizer um cabritinho, um bacalhau porreiro, ele está bem. E metam aí um vinhozinho, uma cervejinha. E foi esse momento que começou a fazer com que os jogadores ficassem mais tempo na mesa e convivessem mais. E houvesse interação entre todos. E a partir daí foi cavalgando para que houvesse mais harmonia, mais ligação entre os jogadores. Porque senão o que acontecia? Acabava o jantar, cada um ia para o seu quarto e ficava. E não havia ligação. E então ele criou esse tempo à mesa, que eu costumo dizer, os portugueses decidem tudo à mesa, os negócios, as relações, é tudo ali à mesa. E então ele fez com que esse momento se prolongasse no tempo e os jogadores passassem muito mais tempo na mesa, conversavam, vais conhecendo o teu parceiro do lado, criavas mais química com os outros jogadores. E foi através da comida que ele conseguiu. E conseguiram quebrar as barreiras entre jogadores de clubes diferentes também dessa maneira. Portanto, os jogadores que bebiam uma cerveja baixavam também a guarda e começavam a falar com outros. Também ajuda. Até para nós. Porque essa geração de 2004 é uma geração que é a geração de ouro e depois tem uma geração intermédia e depois tinha 3 ou 4 miúdos. E aí os 3 ou 4 miúdos era eu, era o Cristiano, era o Tiago e não tinha mais ninguém. Éramos os 3. Os miúdos mais novos. De resto era tudo malta já com grande estatuto. E essa diferença geracional, como é que tu, o Cristiano Ronaldo e o Tiago eram integrados? Eram os caçulas? Eram os caçulas. Havia grande respeito. É outra coisa que o futebol nisso, para o bem e para o mal. Eu acho que nós tratámos com alguma distância. Falar com o Fernando, com o Luís, com o Rui, com o Rui Jorge. Nós íamos com calma. Mas eles também vos tratavam bem ou era assim um bocadinho mais ao calduço? Não, tratavam. Notava-se que eram os categorizados. Era malta que com grande estatuto. O Luís tinha sido melhor jogador do mundo.
havia um grande. O Luís Figo, para quem tiver a visto não percebe. O Luís Figo, tínhamos lá o Sérgio Conceição, o Fernando Couto, tínhamos o Rui Costa, tínhamos uma geração, mas eles faziam essa distância, mas ao mesmo tempo aproximavam, porque sabiam que éramos nós, que muitas vezes dinamizávamos o grupo. E o futuro, a irreverência destes miúdos também faziam com que aquilo animasse um bocadinho. Tens muitos amigos do futebol? Amigos não tenho muitos, porque isto é o que eu costumo dizer. Isto vai passando, tu crias relações com os jogadores, depois mudas de clube, começas a fazer outros amigos ou colegas neste caso, e tu vais perdendo um bocadinho a ligação. Hoje tenho uma relação, se calhar, de um ex-jogador de futebol mais próxima, se calhar o Tiago Mendes, se calhar é a pessoa que mais tempo passo de alguém que jogou futebol, porque de resto o meu entorno não tem nada a ver com o futebol. Estamos a falar do Euro 2004 e falaste em irreverência. É impossível não falarmos sobre o momento no Estádio da Luz, Portugal-Inglaterra. Eu estava lá, mais não sei quantos dezenas de milhares de portugueses, e tu decidiste pregar-nos a todos ou tentar pregar causar um ataque cardíaco. Tinha 20 anos? Não tinhas? Tinha. O que é que leva um miúdo de 20 anos num jogo talvez mais importante até aquele momento? Não sei se tu te lembras, mas a seleção nacional até aquele momento tinha o Mundial de 66, tínhamos tido o Mundial de 86, tínhamos tido o Euro 2000 que tinha corrido bem, fomos às meias finais, mas não fomos sequer ao Mundial de 2002. Portanto, estávamos a começar a partir daí até hoje é que fomos a todas as competições. Portanto, aquilo é talvez o momento mais importante da seleção desde há décadas. E vem um miúdo de 20 anos e decide fazer o quê? Queres descrever aqui aos nossos ouvintes? Lá está, vai um bocadinho de encontro, como tu estás aí a falar, da questão do miúdo de 20 anos. Tal irreverência, a irresponsabilidade. O jogo estava 2 igual, foi a penaltis, para quem não se recorda. Mas é preciso puxar um bocadinho a cassete atrás, perceber como é que eu entrei nesse jogo. Tu entraste nesse jogo e marcaste um gol. Marcaste um gol. Mas era foi um gol muito importante, foi ao minuto para aqui, 80. Foi para aí 80. Mas lá está. Eu não tinha entrado até então. Foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo que foi a primeira vez, porque na altura jogava o Pauleta, que era normalmente o titular, o Nuno Gomes como suplente e eu como terceira opção. E nesse jogo o Pauleta estava castigado, o Nuno jogou de início. E como estávamos em desvantagem, o Scolari quis arriscar e colocou-me. Mas isso eu já contei isto várias vezes. A forma como eu entrei em campo ainda foi assim um bocado. Mas lá está. Um bocado de quê? Não, porque o Scolari já tinha feito tantas alterações ofensivas que ele não sabia quem é que eu vou tirar agora. E foi na altura que tirou o Figo e criaram-se aquele broá lá no. Estávamos a tirar o Figo. O Figo era intocável, sim. Era um dos intocáveis. Não há pressão maior para um miúdo que vai ali, olha, vais entrar e vais para o lugar do Figo. Por acaso as coisas correram bem, lá está. É isso que eu tento transmitir, que é: tu entras nesse contexto, marcas o gol, decides, levas para empate. Eu não sei se cabia nessa porta. Estava cheio de moral. Viesse quem viesse, eu tinha capacidade para dar resposta. Vai a prolongamento? Pois. Vai a prolongamento e vai a penaltis. E nos penaltis tu tens que definir os 5 jogadores que irão bater o penalti, até para o árbitro saber e para fazer o alinhamento dos jogadores. Quem é que definiu naquele caso? É o Scolari. Mas há jogadores que podem dizer que não. Sim. E houve jogadores que disseram que não. Não foi aí, porque tu alinhas os primeiros 5 e ele, o Simão, ao Maniche, ao Luís, ao Rui, e eles confirmam. E tens 5. A partir dos 5 não há registro de quem vai a seguir. É por vontade própria, quase, perceber quem é que está, ou sente-se capaz de. E então acabam os 5 batedores. Acho que eu fui o sexto, o sexto ou sétimo. O sexto, e não via ninguém a dar o passo à frente. Eu disse, então eu vou e assumi. E estava convicto daquilo que
que ia fazer. E o que é que fizeste? Tens que descrever, que há quem não sabe o que é um panenka. Tens de explicar o que é um panenka. Até porque o Ricardo, na altura, ficava muito chateado. O guarda-redes ficava muito chateado no treino. Eu quero vos ver a fazer isto no jogo e não sei o que mais. Eu já tinha feito isto. Mas não nos quartos de final do não nos quartos de final, mas num jogo decisivo dos sub-21 já tinha feito contra a França. Eu disse: Ricardo, um dia verás isso. E então foi um bocado com a tua professora também, que depois na fila de trás e passado um ano estavas na fila da frente, não é? Foi um bocado também para mostrar que eras capaz. Espicaçar para ser capaz. Aliás, o Paulo Bento dizia sempre muito isto, que era: pô, Cela, tu só fazes coisas difíceis, faz o fácil. Porque esse momento advém dessa tal confiança e de perceber também. Acho que isto nos penaltis tem que se estudar um bocadinho e perceber qual é o ponto débil de quem tens que enganar, não é? E na altura o James lançava-se muito tempo antes e escolhia sempre um lado. Eu disse: pronto, é agora, eu vou. E então foi o picadinho, ou o penalti, ou o panenka, que vocês chamam, é uma bola ir levemente ou suavemente entrar no meio da baliza, fazer com que rematas, direcionas o corpo a fazer que vais bater com força e a bola sai devagarinho. Não precisa ter muita confiança e muita técnica. É muita confiança, muita técnica, mas estamos aqui a falar de coisas boas, porque se corresse mal voltava para a pesca. Voltámos ao capítulo 1 aqui do podcast. E serias feliz. E o que é que o Scolari disse depois disso? O Scolari disse: Guri, você nunca mais bate penaltis comigo. Ok. Guri, porque ele tratava a mim e ao Cristiano por Guri. Acho que no Rio Grande do Sul é jovem ou adolescente ou teenager, um bocado assim. Gurizinho. Verdade é que depois não jogaste na final? Não. E também não jogaste na final da Taça UEFA porque estavas também castigado. Se foram duas grandes frustrações não teres participado nestes momentos. Foi. O da final da UEFA foi frustrante. Que é o mundo. Aí foi, por acaso o Mourinho foi... Eu tinha muitas picardias com ele. E ele foi das pessoas que se calhar me deu mais conforto no jogo de Itália lá, contra a Lazio. Depois, mais tarde, quando passámos, ele veio lá falar comigo e eu estava frustradíssimo porque tinha acabado de perder uma final, mas ele foi super carinhoso comigo, da forma como tentou motivar, dizer: tu és jovem, és novo, ainda vais ter mais finais pela frente. Olha, não tive. Porque tu depois disso foste para a Inglaterra, foi a tua primeira experiência no estrangeiro, no Tottenham, e a adaptação não foi fácil. Foi uma lição. Depois, quando voltaste a sair outra vez para o estrangeiro, já tinhas percebido o que é que tu querias? Tudo, Francisco, tudo na vida é uma aprendizagem. Eu tinha saído de cá do Porto como um miúdo de maravilha. Na altura, uma transferência de 2 dígitos já era uma coisa difícil de acontecer aqui. Eu lembro, sim. E essa mudança nem foi a mudança do clube, foi mais a mudança da questão social. Isto é, tu no Porto eras um menino querido, toda a gente andava contigo no colo, tu podias fazer uma asneira e depois não deixas estar porque é o meio da formação, não sei o que mais, tem o suporte, estás em casa. Estávamos em casa, a Filipa na altura estava na universidade, ou ia entrar para a universidade, estávamos ali no nosso mundo. Mas não podias sair à noite, porque senão se fosse sair à noite antes do jogo. Não, mesmo se o Porto estivesse a ganhar 6 à noite, ninguém dizia não. Essa é a grande diferença. Desde que ganhes. Desde que ganhes, é o melhor clube do mundo, por isso. Não há hipótese. O problema foi que foste para Londres, mentalidade completamente diferente. Vais com uma transferência do ano para o clube, e ainda por cima era um clube que eu adoro. Tenho pena de ter ganho a Taça UEFA ao Ruben, mas é o meu clube inglês, é aquele clube que eu tenho uma paixão. Que podia ter trazido uma camisola do Klinsmann da Alemanha, que eles agora reeditaram, que é uma camisola dos 80,
E eu queria jogar nesse clube. Tanto que, na altura, o diretor financeiro, que era o Dr. Fernando Gomes, que era o presidente da Federação, quando estamos a embarcar, ele vira-se assim: olha, de certeza que queres ir para lá, que nós temos uma proposta maior para ti e para o clube. Eu disse: doutor, está decidido. Era para onde? Era para o Lyon. Eu disse: doutor, está decidido, não vou, eu quero ir para ali, o Glenosal já tinha estado aqui no Jamor a ver um jogo de Portugal, e eu queria vivenciar mesmo uma experiência de jogar na Premier. Só que tu vais lá com uma exigência tremenda, já não és o miúdo da formação, já és a transferência mais cara, vais para uma cidade com 10 milhões de habitantes, vais para uma cidade onde escurecia às 3 da tarde. Eu saí do treino cansado, chegava a casa, a Filipa estava assim, disse, vamos ali ao Starbucks, estava noite, vamos para casa. E então aquilo é difícil tu teres, sobretudo socialmente, na forma como apanhou 20 anos, o miúdo com vida, e aquilo estanca-me ali um bocado. Depois voltas para o Porto no ano seguinte. Já também disseste numa entrevista que deste que te arrependes, achas que podias ter dado mais, se calhar um bocadinho mais tempo ao Tottenham, ou sequer não? Sim, sobretudo porque eles queriam que eu ficasse lá, e a decisão muitas vezes foi uma decisão, às vezes não foi bem repensada, de voltar outra vez ao Porto. Isto é, poderia ter feito isto de outra forma, mas lá está, é uma aprendizagem, e muitas vezes devemos respirar um bocadinho mais, tomar decisões com mais clarividência. Depois, nos teus clubes por onde tu passaste, há assim algum a seguir esse? Portanto, estiveste em Espanha, estiveste no Valência, não é? No Valência, no Saragossa, no Deportivo, depois estiveste em Saint-Étienne, também em França. Sim. Estiveste em Itália, no Lazio. Sim. Estiveste em vários países diferentes. Há assim algum clube, alguma experiência que tivesse marcado mais? Espanha. E aliás, essa oportunidade que eu tive quando saí do Tottenham de ir para a Espanha, tinha a oportunidade de ir para a Espanha e vim para Portugal. Espanha, se calhar, foi o sítio onde me senti em casa. Porque as coisas desportivamente correram bem, socialmente o país é muito parecido com o nosso. A adaptação dos nossos filhos, que é uma coisa importante, às vezes as pessoas esquecem-se que a adaptação da família é um tema determinante naquilo que é o sucesso. Muitas vezes um jogador, não, se tu olhas, chegares a casa e a Filipe e os miúdos estarem bem, eu estou bem. Agora, quando chegas a casa, percebes que os miúdos não estão bem, ou a família não se sente confortável, é difícil fazer essa gestão. A não ser que sejas um tipo que não tenha sentimentos, mas era impossível. Não... E em Espanha correu bem, portanto? Em Espanha correu muito bem. A adaptação foi a seguir a sair aqui do Sporting, sair aqui de Lisboa. O momento inicial foi engraçado, que é uma coisa gira, que aliás o doutor, o pediatra, o Eduardo Ribeiro, que é aqui de Lisboa, era o pediatra de todos os jogadores de Sporting, ele se calhar ficará todo contente de dizer isto, e dizer: olha, os miúdos são muito mais fortes do que vocês, eles vão se adaptar muito mais fácil. Mas há um tema que eu estou a falar disto porque há primeira ou segunda semana que nós estamos lá, que o meu filho vira-se para mim e diz: ó papá, os meus amigos não me entendem, não brincam comigo, e isso é uma coisa que te corta o coração. Mas passado um mês já estavam integrados e já só falavam espanhol e não sei. Não podemos também dar muita corda, né? Se nós ligarmos muito, depois eles também acabam por sofrer mais quando não há razão para isso, não é? É verdade. Eles são muito mais elásticos que nós. Nós é que às vezes somos mais formatados, e quanto mais crescemos, mais formatados aos nossos vícios. Eles não, eles vão se adaptando. O lugar deles é onde nós estivermos, e foi assim toda a vida. Onde o pai e a mãe estiverem, onde é que é a casa deles. Os adeptos do Porto já fizeram espaço contigo depois de teres ido para o Sporting depois, em 2008? É assim, eu não cometi nenhuma traição ao longe disso. Eu acho que muito na vida nós devemos procurar o sítio onde nos querem, onde somos felizes. Se na altura
o Paulo e o Pedro Barbosa me ligaram a dizer: olha, és um tipo importante para o nosso projeto, e no Porto se calhar não faziam questão que fosse um tipo determinante ou decisivo. Isto é a lei da vida. Eu sou muito isto. Nós devemos estar num sítio onde nos querem de verdade, para tu te integrares e te envolveres com paixão, porque senão não estava feliz. E foste feliz no Sporting também? Fui feliz no Sporting. Fui muito feliz no Sporting. As pessoas, encontrei 3 ou 4 pessoas do melhor que encontrei no futebol como dirigentes, e eles sabem, não vou estar aqui a dizer nomes que o ano passado falei com um deles porque percebi que se pode fazer ou estar no futebol de uma forma suave e leve, ser sério, sem desrespeitar ninguém no futebol, e encontrei essas pessoas no Sporting. O teu coração tem uma cor que é o branco, depois a outra é azul, é verde. Olha, vou-te confidenciar. Eu tenho um filho sportinguista e uma filha portista, por isso. Então as duas no teu coração. Olha, e nós quando nos conhecemos há uns meses, tu falávamos, não vou cometer aqui nenhuma inconfidência, mas tu falávamos sobre jogadores com quem tu trabalhaste, com quem tu jogaste e que respeitas muito. Não precisas dizer os nomes, mas havia uma característica que me marcou, que foi que eram pessoas que assumiam muito o jogo e que não se importavam de ter a bola. Tu também te revês muito nesse tipo de jogador que, ok, podemos estar aqui a perder, pois pode ser um jogo quase muito decisivo. Achas que isso é muito importante e que devia ser uma característica de mais jogadores? Eu acho que é fundamental. E quanto mais estatuto tens, mais deves assumir essa responsabilidade. Na altura falámos, já não me lembro de quem falámos, mas eu com a certeza que sei que os jogadores em momentos difíceis que assumam a bola é difícil de encontrar. Havia um do Sporting e um do Porto. Não olha, um deles falei há pouco. Sim, foi o meu diretor desportivo, o Pedro Barbosa. Era daqueles tipos que as coisas podiam estar a correr mal e ele dizia: metam a bola em mim. E quando tens jogadores com esse perfil, que suportam os outros e muitas vezes dão a cara pelos outros, e neste caso até era capitão, acho que é relevante. E eu muitas vezes sentia isso quando mais tarde, eu se errar, eu já tenho as costas largas, já me vão criticar por isso. É mais crítica, menos crítica. Achas que o futebol é levado demasiado a sério em Portugal? Agora fala-se, estamos aqui a falar um bocado agora, quando é gravado este podcast, é uma semana depois do rescaldo do final da taça. Houve aqui uma grande polémica mais uma vez por causa de um lance em particular, ameaças de morte a um determinado jogador. Achas que as pessoas deviam ter um bocadinho mais calma e pensar nisto de outra forma, ou achas que é impossível porque é demasiado irracional? Eu acho que essa palavra é mais ajustada. Nós olhamos para o futebol muito racionalmente. Tem que haver rivalidade, tem que haver paixão, mas também tem que haver respeito. Porque o futebol vai sobreviver com os adeptos, sempre. E isto afasta os adeptos, digo eu. Estas quesílias, este lado mais agressivo de comunicar, de falar, de estragar quase o produto, muitas vezes, e isto afasta. Eu acho que deve haver essa tal paixão, olhar para o futebol de uma forma positiva, de uma forma muito intensa, mas isto é futebol, calma. E estas narrativas e estas afirmações, eu creio que vão afastando os adeptos. Eu acho que nós temos que olhar para o futebol como um produto de divertimento, de desconexão, e levar isto para o lado mais, como tu disseste agora, irracional. O que é que pode ser feito por parte do dirigentes, governantes, jogadores, adeptos? Eu sinceramente, se encontrasse a solução, era muito mais fácil. Eu acho que isto vai ser geracional. Eu acho que nós temos que educar os dirigentes esportivos muitas vezes a defender claramente as suas cores e deixar o resto para quem decide, porque se nós começamos a entrar em modo guerrilha uns com os outros e vou espicaçar este, vou espicaçar aquele, nós vamos estragando, como eu te disse, estragando o futebol. Nós temos que criar
O futebol tem que ser um espaço onde as pessoas se vão para divertir. O fim de semana tu queres levar os teus filhos e vou ver um jogo e vou com os meus filhos. Tranquilamente, tu seguramente, se quiseres ir com os teus filhos a jogos de alto risco, nem vais. Só, pá, não. E é isso que eu estou a dizer. Nós temos que trabalhar o produto no sentido de valorizar. O futebol ser uma experiência de fim de semana, que eu vou lá, que eu vou me divertir. Pá, vai ganhar. Esperemos nós que ganhe, mas se perder também não vai. E nós entramos nisto também por causa em muito, que eu acho que duvida muito deste tema entronca muito naquilo que é a sustentabilidade dos clubes. Os clubes dependem muito daquilo que atingem para ter algumas receitas, mas também não pode valer tudo. Eu acho que temos que ter um discurso menos bélico, de mais paixão, mais rivalidade, mas também de um sentimento de que somos todos importantes para que isto cresça. E tu vais contribuir para isso? Agora que deixaste de estar na Federação? Deixei de estar na Federação. E o próximo espaço não, agora investiga. Agora revelar aqui ao país o que é que vais fazer? Não, agora é respirar um bocado, passar tempo com a família. Os últimos anos foram desgastantes. Foi de grande aprendizagem, de conhecimento real daquilo que está por trás da cortina dos 90 minutos. Tive a sorte também agora nos últimos 6 meses, desde que o Pedro Dias assumiu o secretariado do desporto, de ficar com o futsal, de perceber que há uma modalidade de grande qualidade em Portugal, onde nós temos a liga mais competitiva em Portugal, com pessoas fantásticas que dão um colorido, uma intensidade, uma paixão à modalidade fantástica. E com o grande selecionador, o Jorge Brás, não é? E com o Jorge, então, é um dos tipos que vale a pena estar com ele, conversar, sobretudo por isso, pela paixão, pelo compromisso, pela intensidade que dá às coisas. E é isso, precisamos de mais pessoas dessas, ligadas ao futebol, ao futsal, para fazermos crescer. Qual é que foi aqui o objeto que trouxeste para a geração 80? O objeto que eu trouxe foi uma foto minha que eu devo ter, não é de 80, mas deve ser de 91, deve ser de 9 anos, 10 anos? 10 anos, que é uma foto que até está, é uma foto onde eu estou a sorrir. Aquilo deve ser uma foto de escola, eu não me recordo muito bem, mas aquelas fotos que nós tirávamos na escola 1 a 1, que era para ficar. E esta foto está um bocadinho estragada, tem um bocado de umidade, está estragada, está muito usada. E é uma foto que eu tenho no meu quarto, e está com o intuito de muitas vezes, quando eu me sinto mais em baixo ou preciso de ganhar energia, perceber, olhar para aquele miúdo que está naquela foto a sorrir, onde não tinha conseguido nada, mas o olhar dele era um olhar positivo, e acho que vai muito por aí. Quando olho para aquela foto, dá-me uma energia positiva. O que é que dirias esse Hélder com 10 anos? É difícil era acreditar. Eu acredito muito nas competências que tenho. Agora, muitas vezes é preciso nós acreditarmos mesmo em nós próprios. É o que eu digo muitas vezes aos nossos filhos: vocês têm umas competências fantásticas, e à minha mulher, mas precisam de vocês acreditarem em vocês próprios. E muitas vezes falta-nos esse gatilho, que é nós temos as ferramentas, temos a capacidade, e falta que nós acreditemos em nós próprios. Hélder, porquê é que a geração 80 é a melhor de todas? A geração 80 é a melhor de todas. Eu diria que talvez por ser uma geração que está enquadrada, eu acho que é a geração que mais transformações foi sofrendo. Isto é, nós temos acompanhado a evolução dos últimos 50 anos. Esta geração está no meio de uma transformação digital, global, tremenda. Nós somos daqueles tipos que apanhamos ainda a fumar no avião e a seguir não podes passar com um shampoo. É verdade. E é o que eu te digo, nós apanhamos
nós fomos adaptando às coisas e com capacidade de adaptação. Se for uma geração muito antes, se calhar a nível digital já não acompanha. Os 70, eu digo os 70 e os 80, mas os 80 porque estamos nós lá dentro. É por isso é que eu digo que sou a melhor. E a melhor barca-velha é de 82, digo eu sempre. Mas é sobretudo isso, estarmos ali num intermédio do que tem sido a evolução da sociedade, de percebermos o que era antigamente e o que nós fomos adaptando. E depois, lá está aquilo que eu estava a dizer. Nós antigamente, nos 80, não tínhamos muitos recursos no sentido, a nível de diversão não havia, e fomos nos adaptando às coisas, porque nós somos do tempo do Spectrum, de bufar para as cassetes e não sei o que mais, essas coisas, e divertíamos ali com o jogo do ténis, né? Essas coisas. E a seguir já consegue jogar um jogo com os miúdos que graficamente é super real, estás a entender? Ou um programador. Eu acho que é mais por isso. E depois tens o lado mais lírico dos 50, dos 60, porque viveste, acompanhaste essas coisas todas. Eu costumo olhar muitas vezes hoje para aquilo que se fazia na televisão antigamente, que me recordo. O meu programa de eleição e as memórias que eu tenho para a vida. O que é que vais dizer agora? Não, mas olha, ainda só existia 2 canais, por isso tá bem. ainda só existia 2 canais. Mas era um dos motivos que eu me recordo imenso, que lembro com a minha irmã de ficarmos à espera daquilo, era os Jogos Sem Fronteiras. Espetacular. Jogos Sem Fronteiras a comer uma gemada era uma coisa que eu acho que me fica para a vida. Liechtenstein, 5 pontos. São Marino. E era daquelas coisas. Hoje em dia, se calhar tu não perdes tempo, mas consegues te adaptar às coisas, estás a entender? E eu acho que esta geração é a geração com mais ferramentas de adaptação à realidade. Ótima resposta, especialmente a parte do fumar no avião, depois não podes lá o shampoo. E tem muitas antigamente. Olha, Helder, muito obrigado por ter vindo aqui ao Geração 80. Foi um prazer mesmo ter-te aqui. Obrigado. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Nuno Fox. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.